A primeira parte do livro Homem Revoltado de Albert Camus vai tratar da revolta enquanto possibilidade de percepção daquele que se encontra no enquadramento de um posicionamento, seja ele social, psicológico, é que depende como você vai interpretar aqui esse contexto, né? Não em relação ao livro, mas referente a um abarcamento de uma perspectiva pessoal. O homem revoltado, a revolta em si, pelo menos na primeira parte desse livro aqui, que trata justamente dessa questão do homem revoltado, do que se constitui esse homem revoltado, né? Albert Camus vai tratar de uma tomada de consciência a partir da revolta, né? O que seria essa tomada de consciência a partir da revolta? Seria justamente um processo contrário, pelo menos no meu entendimento, daquilo que seria o processo da consciência ou da crítica da consciência em Nietzsche. Por quê? O processo da consciência em Nietzsche, o processo do entendimento de um despertar da consciência em Nietzsche, ele se dá por um prisma que entende que a consciência é algo historicamente constituído ou historicamente construído, né? A partir de determinadas premissas que vão se dar a partir daqueles que puderam predominar em determinado aspecto moral daquele determinado contexto histórico, né? Ou seja, a consciência é algo que serve para determinar você, para que você não haja de encontro àquilo que se instituiu enquanto moral predominante em um determinado período histórico, né? Ou seja, a gente não vai só tratar de uma perspectiva da consciência, mas de uma pré-consciência que é chamada por muitos especialistas de eticidade do costume, que seria uma espécie de adestramento histórico que se dá, que vai desembocar nessa noção de consciência, que é já um consequencialismo dessa pré-consciência, né? Mas aqui em Albert Camus, eu tenho a impressão que primeiramente é necessário fazer esse paralelo aqui para poder entender como na minha interpretação vai se dar a diferenciação do entendimento de revolta em Albert Camus a partir de uma tomada de consciência, em contraponto a uma tomada de consciência não uma tomada de consciência, mas uma interpretação da noção de consciência em Nietzsche, porque a tomada de consciência aqui para o homem revoltado de Albert Camus, ele se dá justamente por um entendimento, digamos assim, do desenvolver dessas determinadas engrenagens. Ou seja, se você for interpretar o homem revoltado camusiano olhando para as luzes da crítica nietzschiana da noção de consciência, você vai poder observar que essa tomada de consciência ela se dá num processo contrário. Ou seja, o homem revoltado só tem a possibilidade de tornar-se revoltado porque ele toma uma consciência de um determinado processo que subjuga-o, né? Aqui de certa maneira eu consigo ver, pelo menos em um primeiro momento, essa ligação, mesmo que de modos manifestados um pouco diferentes, né, dessa noção de consciência enquanto acusação da filosofia nietzschiana e a percepção camusiana a partir da noção de revolta, né? Então Camus vai dizer que a noção de revolta se dá ao mesmo tempo por uma afirmação, não por uma afirmação, mas por uma negação inicialmente de um determinado estado de ser subjugado, né, em um determinado contexto, seja lá ele qual for, seja psicológico, social, mas aqui creio eu que Camus está se voltando para a realidade de sua época, né, para discutir inclusive os aspectos que podem se manifestar a partir de uma noção de um exercer de violência a partir da revolta, mas isso vai só se desenrolar posteriormente, isso aí eu vou abordar em outros vídeos. Mas aqui ele está pensando, né, nesse contexto, né? E aqui ele está pensando na revolta como primeiramente um dizer não. Um dizer não a uma determinada situação que já se torna insustentável para o indivíduo que olha para sua determinada condição e entende que faz parte de uma determinada engrenagem, certo? Que o subjuga, que seja constituído historicamente, mas ainda assim que o subjuga, certo? Que o insere em um determinado contexto, que o faz fazer parte de uma engrenagem, que o faz ser escravo naquele determinado contexto condicionante, né? E que por muitas vezes o faz aceitar aquilo de bom grado, como se aquilo fosse naturalizado, né? Porém, o movimento de revolta é um movimento contrário a esse tipo de questão, porque inicialmente ele diz não
para esse estado de escravidão, né? Ele diz, não vou me submeter, não vou ser mais subjugado. Mas ao mesmo tempo ele diz sim. Ele diz sim para um determinado suposto direito coletivo que está abarcado por uma suposta pretensão, pelo menos inicialmente aqui como movimento, de dizer que não, eu mereço muito mais do que isso, né? Não vou me conformar com o lugar do escravo dentro desse contexto histórico que vai se manifestar enquanto uma alocação de uma determinada localidade que vai me ser limitada para o lugar do escravo, né? Então, necessariamente, inicialmente, na verdade, o homem revoltado é que diz, não, esse tipo de situação ela já perdurou durante muito tempo, certo? Até aí eu posso até aceitar, mas a partir daqui não. Ou seja, pressupõe, como eu já disse anteriormente, certo? Uma negação e uma afirmação. Uma negação da condição da localização de permanência desse lugar, desse local do escravo, e uma afirmação de um direito que está para além daquela localização do escravo, certo? Então, ao mesmo tempo que o homem revoltado se coloca diante dessa condição, diante dessa possibilidade de dizer não, de se colocar para além dessa noção de escravidão, ao mesmo tempo ele reintegra-se a si mesmo, no sentido de afirmar-se enquanto um indivíduo que pode intervir naquela determinada realidade, que pode, de certa maneira, por mais que não consiga mudar o contexto geral a partir daquilo que o foi delegado, pelo menos naquele contexto, que vai subjugá-lo dentro daquele contexto social, psicológico e etc., mas ainda assim ele sustenta um determinado juízo de valor que é próprio, que lhe é próprio, que parte de uma noção individual, que vai colocá-lo acima daquele contexto de opressão enquanto lugar do escravo, né? Isso de um modo geral. Então é um processo de tomada de consciência que o indivíduo vai dizer, vai se constituir a partir de uma determinada percepção. Até então eu me calei, mas a partir daqui não vou me calar mais, né? Então é um entregar-se, supostamente, mesmo diante das limitações, do desespero daquela determinada situação, entregar-se para um tudo ou nada. Ou seja, a minha possibilidade de ascender ou assinar para uma determinada liberdade, ela é superior às supostas consequências que eu possa, de algum modo, sofrer, seja fisicamente, psicologicamente, socialmente, economicamente, independentemente do contexto. Mas esse dizer sim a um direito que eu deveria ter, né? Ele está acima, inclusive, das possíveis consequências da minha acima, inclusive, das possíveis consequências acerca da minha revolta. E aqui não necessariamente não precisa ser uma revolta física, no sentido da violência física exclusivamente, mas uma revolta no sentido de ir na direção contrária, né? Ir numa direção de protesto, ir numa direção de buscar uma constituição do indivíduo por ele mesmo, que possa se constituir como alguém que possa, pelo menos, almejar a constituição do seu próprio destino, né? E não assumir uma colocação determinantemente histórica a partir daqueles que instituíram o lugar de determinados tipos de indivíduos na sociedade, né? Então, o revoltado, no sentido etimológico, aqui já trazendo um texto do Camus, é aquele que se rebela, que caminhava sob o chicote do Senhor, mas agora o enfrenta, o contrapõe, certo? Que prefere se contrapor, né, se dispor ao chicote do Senhor, do que negar ou afirmar-se a partir daquilo que designaram para ele ser, certo? Afirmar aquilo que ele não se enxerga enquanto constituído a partir daquela determinada visão, a partir daquela noção de uma tomada de consciência que é percebida a partir do que o seu lugar, que é constituído naquele determinado contexto histórico, ele é constituído no que condiz a uma construção histórica que o delegou a ser inserido naquele local, mas é que ele não lhe pertence, né? E aí Albert Camus diz assim,
nem todo valor ele acarreta revolta, mas todo momento de revolta, todo movimento de revolta implica necessariamente um determinado valor. Ou seja, voltando para aquela questão que eu já disse lá no início, o movimento da revolta, essa percepção, essa tomada da consciência desse determinado local, ele implica um dizer não primeiramente e posteriormente um dizer sim. Um dizer não ao determinado contexto pelo qual o indivíduo está sendo subjugado, e um dizer sim para um direito maior que está para além daquele contexto pelo qual ele está sendo subjugado, né? Então, por mais que confusa seja essa suposta tomada de consciência que nasce desse movimento da revolta, se coloca uma suposta revelação que existe no homem algo que ele pode se identificar, ou seja, surge aqui uma suposta metafísica de uma constituição de entendimento a partir daquilo que Albert Camus compreende enquanto uma gênese da revolta, né? Ou seja, até então, pelo menos diante daquela determinada constituição, a partir de um prisma da escravidão, e aí você pode interpretar a escravidão no mais amplo sentido aqui, tanto quanto a escravidão no sentido mais comum, tanto quanto a escravidão no sentido mais velado, né, enquanto reprodução de determinados sistemas, inclusive de trabalho, que escravizam, mas através de uma bandeira, uma suposta bandeira de emancipação e liberdade, né? Mas o que significa aqui, de um modo geral, é aquela aceitação perante o prisma da escravidão que permanecia, que existia até um determinado momento, até antes da revolta, até antes do indivíduo se revoltar com a sua própria realidade, ou aquilo que foi constituído, que o foi dito que seria sua realidade durante um determinado tempo, né? E o movimento que se dá aqui, a partir de um entendimento de que essa revolta seria algo mais complexo, seria justamente o movimento que se dá para ir de... Então, o movimento da revolta seria justamente esse movimento que se dá por uma complexidade de ir de encontro a essa constituição dessa realidade que por muitas vezes foi imposta a esse indivíduo, né? Há um esgotamento, certo? De uma percepção, de um movimento que remonta esse direcionamento a essa compreensão desse local que foi designado para esses indivíduos do modo geral, porque não é algo que não seja predominante, né? Mas que é muito mais comum do que costumamos perceber. Mas o indivíduo começa a ter essa tomada de consciência a partir de uma perca de paciência, a partir da compreensão da sua própria realidade, ou seja, um esgotamento real que se dá a partir dos movimentos reais dentro daquilo que ele é imputado de um modo geral, né? Isso pode fazer com que ele se revolte diante desse contexto de um encontro com uma realidade metafísica que o constitui a partir de uma ideia de justiça, uma ideia de direito que está muito além dessa ideia de escravidão pelo qual ele sempre foi submetido, né? Então, o escravo, no instante que rejeita essa ordenação da realidade humilhante, que está delegada a partir de uma noção do indivíduo superior, ele leva até o ponto de uma determinada recusa daquele determinado contexto, né? E ultrapassa esse limite, esse limite inicial de uma simples recusa daquela determinada realidade, mas leva isso para além. Não basta só recusar aquela determinada realidade no qual ele é tratado como escravo, mas agora ele quer ser tratado como igual, certo? Ou pelo menos alguém que deveria ser tratado diante das mesmas condições e possibilidades que todo ser humano dentro daquele contexto deveria. Então, o que de início se constitui enquanto uma resistência de um movimento, enquanto transformação do homem a partir de uma determinada aceitação daquilo que lhe foi imposto, se identifica aqui a partir de uma transição que vai se dar inicialmente por uma rejeição dessa suposta realidade que lhe foi imposta, para um reconhecimento das mesmas oportunidades e posteriormente para uma superação, certo? Dessa realidade, inclusive o que vai nos remontar a um possível diálogo aqui com Nietzsche, a partir de um diálogo com a noção de vontade de potência, né? Porque, de certa maneira, lógico que Camus não está dialogando aqui nesse prisma, mas nos parece que sempre há uma congruência de forças que está
perpassada por uma determinada compreensão da realidade, que é utilizada a partir de um determinado joguete que inverte essa realidade a partir daqueles que têm interesse de modificar essa realidade e que façam que todos enxerguem essa realidade da maneira que lhes é conveniente, mas a partir do momento que há uma tomada de consciência de como se constituem esses ideais, que não convergem necessariamente com o real, mas constituem o real a partir dessas determinadas interpretações, me parece que tem 3 questões aqui. A análise da revolta de Albert Camus, certo? Se faz muito verossímil nessa conciliação dessa percepção. A noção de vontade de potência de Nietzsche, que entende que tudo aquilo que vive está em conflito, está num constante subjugar da relação para com o mundo e para com os outros. E inclusive também a questão da crítica que Marx faz a partir de uma noção de ideologia, certo? De alienação, inclusive, mais especificamente, partindo de Hegel, a partir de uma inversão da realidade enquanto ideologia, que é aquilo que é constituído a partir das classes dominantes, e que não há uma congruência entre o ideal da classe dominante e a expressividade real, material, histórica, né? Poderia ser uma possibilidade de diálogo aqui. Mas aqui, só retomando a questão da consciência, vemos que a consciência, ao mesmo tempo, ela sai de uma obscuridade, de um nada, que anuncia a possibilidade de um sacrifício de um homem aceitar qualquer coisa em nome dessa suposta realidade que lhe foi imposta a partir de um local de escravidão. Há uma revolta, que na verdade seria um nada a partir de uma transição para essa revolta. Na verdade, esse nada se transforma em um querer tudo. É um identificar-se totalmente com esse algo no qual por algum determinado motivo houve essa tomada de consciência, né? Esse suposto esclarecimento, né? De como aquela realidade se constitui. Enfim, é isso.